primeiro grau, os principais pontos, a gente faz uma revisão de tudo que a gente já viu. Mas aí, como funciona, como que eu acho que funciona mais uma revisão assim, Marlene? À medida que a gente for fazendo, a gente vai, tipo assim, no sentido de relembrar aquilo que já foi passado. Eu acho que isso funciona mais como uma revisão. E aí a gente comenta a função do primeiro grau, vou postar umas questões também. Oi, Ian, além da Oi. função de segundo grau, esse sistema monetário brasileiro, Ó, qual, sistema qual é? monetário brasileiro, deixa eu te falar como é que funciona. Não é que é um. Essa é uma pergunta muito boa. Não é que é um tema específico da matemática. Ele vai te dar, Marlene, um probleminha de aritmética. Ele vai te dar uma questão, falando que João tem tantos centavos, barra reais, ele usa dinheiro fracionado. Sei. Aí você E vai falar hoje também sobre envolver tudo aqui, né? tudo a Na gente revisão. revisa. Tipo, mas isso aí você pode. É aritmética básica que eu falo. É soma, subtração, multiplicação. Nem divisão às vezes cai nisso aí. Sim. E se cair questão disso, que é bem mais difícil de cair, ao invés de matemática, como tem Oi, matemática eu financeira, estou na sensação que era bom se tivesse ainda tempo para ter mais, pelo menos umas 3 aulinhas. Só na vontade, né? domingo, rapaz, passou rápido demais isso aqui, meu Deus. É porque, na realidade, uma aula semanal acho que é pouquinho. E olha que tem aula todo dia. É uma aula semanal com aula todo dia. De cada É, matéria. mas é verdade, verdade. Ó, vamos lá, acho que não vai chegar mais ninguém não. Da Lilian, boa noite, da Boa Lilian. noite. Ué, eu cheguei atrasada ou você se adiantou? Não, adiantei. Oi, Vanja, boa noite, como é que você tá? Ó, vamos pensar assim agora, ó. Qual foi o primeiro assunto que a gente viu no início do curso? Vamos fazer um apanhado de tudo que a gente já viu. MMC? Foi? Pronto, foi. Foi as operações de conjunto, né? O primeiro do primeiro. E conjunto da Lilian? Vai, eu. Naturais inteiros, né? Mas aqui é porque eu acho que você deve estar seguindo a plataforma gravada, não é? Não, foi a sua primeira aula mesmo. Não, foi MMC. Não, é porque da Lília, eu acho que você entrou depois. Eu não erro, porra. A última vez que eu errei, eu achei que eu estava errado. Ah, girafales. Ai, então me Ó, perdoe, pra mim foi do conjunto. não, foi MMC. Aí a gente vai fazer uma revisão da Lina, mas realmente para buscar aquilo que a gente já trabalhou nas aulas. Vamos lá. Primeiro assunto que a gente trabalhou. Eu escrevi assim, ó, múltiplos e divisores. Ponto. Eu não vou escrever, mas eu vou perguntar. Múltiplo significa o quê? Múltiplo por aquele número. Hã? Eu não sei explicar, mas eu sei fazer. É o seguinte, é porque o número vai multiplicando a começar do zero. Multiplicando, Sim, exatamente. começa do zero. Por exemplo, Exatamente. duas é zero, duas vezes um, até chegar, né, no maior valor que queremos. Exatamente. Faz Quando a seu, gente faz seu gol agora e fala como é divisores agora. vai, É, ó, vai, mais ou menos. a gente quando comentou sobre múltiplos e divisores há muito tempo atrás, lembra que eu comentei isso aqui, ó. Múltiplo é multiplicação e divisor está muito mais na cara até. É sempre uma representação de divisão. Depois que a gente comentou isso, exatamente, Jéssica. Depois que a gente comentou isso, eu falei assim, ó, a gente precisa saber Precisa como que prestar você. atenção que no múltiplo vai até o final e no divisor, quando não dá igual, passou disso, você erra. Exato. A gente tem que lembrar, para entrar nessa parte, naquela representação. Exatamente. Aí lembra que eu falei assim, ó, se eu escrevo
M2, eu estou buscando o quê? Os múltiplos do número 2. Ponto. Eu sempre começo pelo zero. Qual foi a conclusão que a gente chegou? Manda. Que é infinito? Também, mas eu vou escrever aqui, ó, da Lilian, M3, 0, É um 3. múltiplo. É um Zero é o número menor múltiplo. múltiplo comum, não? Na verdade, não é que ele é de fato o menor, mas a gente não conta como menor. A gente conta, Elaine, como múltiplo de todo número. Porque se você observar, lembra que a gente chegou na conclusão que ele sempre vai fazer parte do início de todo o conjunto. Isso. E aí a gente comentou assim, ó, normalmente a gente tem questões na IBFC de verdadeiro ou falso. E aí ele vai chegar para você, Marlene, e vai falar que o zero é divisor de todo número. Sim. Lembra que ele vai trocar, isso acontece demais. Elvis, aí você vai anotar essa observação aqui, que o zero é múltiplo de todo número. Tirando o zero, aí a gente chegou na conclusão que vai existir números que se repetem. Só que o primeiro número que se repete é chamado de quê? M, Sim. C. Aí sim, Elaine, você vai chamar de menor múltiplo comum, de mínimo múltiplo comum, tá? Quando a gente trabalhou isso aqui na aula, por isso que é bom essas aulas de revisão. Quando a gente trabalhou isso aqui na aula, eu falei assim, ó, na hora da prova, Marlene, você não vai ficar escrevendo o conjunto na horizontal até ver onde repete. Como que você encontra o MMC de um número? Por exemplo, 10 e 12. Como que a gente encontra? Dividido por 2. Olha a divisão, aí é dividido por 2 ao mesmo tempo. Beleza, ao mesmo tempo, porque 10 e 12 dividem por 2 ao mesmo sim, tempo. Mas sim. aí, ó, detalhe. Nessa parte da direita aqui, eu vou utilizar qualquer número. Sim, vai até o zero aí, no caso, né? Não. O MMC? Lembra que eu falei. Calma, lembra que eu falei assim, ó. Na parte da direita, você vai utilizar sempre números o quê? Primos. Sim, Lembra que a gente falou que é uma divisão por números primos. 2, 3, 5, 7. Então, ó, eu vou dividir por 2, dá 5, 6. Por 2 de novo, 5, 3. Depois por quanto, Marlene? Aí é por Por 3. 3 e Por 3. Aí ele É. repete o 5, que dá 1. Por cinco. Depois por 5, que dá 1 e 1. Aí finaliza. Isso. Lembra que no MMC, quando eu chego aqui, eu finalizo, diferente do MDC. Quem é o MMC? É a multiplicação dos primos que você usou. E aí seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 12 vezes 5, 2, 3, 60. 60. Ponto. Vai uma pergunta. Como que pode cair uma questão disso daqui na prova? ela pode focar no resultado final da multiplicação ou então no restante K. Isso não seria MDC, não? Porque lembra que no MDC, aquele passo final, Elvis, era a interpretação. Então ela pode No- cair. Mas Mas aqui, aí não tem. mas Não. aqui Aí você não não tem. interpreta, Entendi. Aí finaliza. entendeu? Exato. Pode pedir o MDC dele também, né? E diminuir alguma coisa, né? No Pode, MDC. beleza. Você lembrou de um formato de questão em que ele vai te dar uma expressão matemática, em que ele vai falar que o X é o MMC, lembra do simulado? É o MMC de tanto. O Y é o MDC de tanto. Mas não foi isso que a gente viu no início, não. Foi. Lembra que a gente viu que essas questões de MMC aparecem como problemas de quê?
Encontro. Encontro, João, exatamente. Lembra na hora da prova lá, se aparecer aquela questão que fulano toma um remédio a cada 2 dias, tal, a cada Tanto- 3. Eu tô com tanto problema e agora eles estão se encontrando. É, Quando que eles vão e se esse daí é encontrar? verídico, que tu vai se encontrar. Ó, você vai fazer o MMC dos valores. Lembra que eu falei que aqui você já pode ter uma resposta, só que ele pode fazer uma outra coisinha dali, né? O que que é aqui? Ele tem um tal de ponto de alguma coisa. Ponto de Ponto de encontro? encontro. Não. Uhum. Ponto de quê? Eu ia falar besteira. Ponto de partida. Ponto de partida. Partida. Vindo de Elvis é alguma coisa de ponto de equilíbrio. Não, é outra coisa. Ponto de partida. A E aí, questão da lembra? gravidade universal lá, entendeu? Não lembro. Deixa eu Sai daí, moço. Ó, você vai fazer aqui agora, ó. Você vai somar ao ponto de partida. E aí, você tem a possível resposta, né? No caso, a resposta de fato, ou você para aqui. Conseguiram relembrar? Sim. Ué. Vai fazer sua chave? Pode seguir. Oi, Ian, e é assim, o múltiplo universal é 1 e o múltiplo e o divisor universal também é 1, não é isso? Ó, o múltiplo é 0. Peraí. O múltiplo universal é 0. O 0, né? divisor universal é 1. É? Eu É troquei. isso que ele pode trocar. É 0 Exatamente. e 1. Exatamente. Aonde que eu quero chegar é assim, turma. Ó, o primeiro conteúdo que a gente trabalhou na mentoria foi isso aqui. Depois que a gente trabalhou essa parte da Lilian, a gente viu qual conteúdo? Ô, Ian, não tem MDC. não tem alguma fórmula para a gente decorar, não, né? Que eu não estou lembrado. MDC. Decorar como assim, Elvis? Alguma fórmula pronta de alguma coisa, tu lembra aí se tem algum assunto assim, pô, isso aqui tem aquela formulazinha. Porque, por exemplo, naquela último tipo de raciocínio lógico, ela é mais de decorar a fórmula, de aprender o VF, ou alguma coisa bem de fórmula mesmo. E aqui nesse material todo, não me veio na cabeça de ter que decorar nenhuma fórmula. Ou tem, tu lembra alguma coisa? A de juros e montante. Ah, pronto. Beleza, Capital vezes taxa vezes tempo. É, mas ainda beleza, assim, então. dependendo do enunciado dos juros, a regra de 3 você faz. Dependendo, porque como usa porcentagem, você faz a porcentagem e multiplica pelo tempo. Mas lembrando que taxa e tempo na mesma unidade. A gente vai revisar isso aí. Então, bora lá, ó. Graciete, divisores, divisão. Só que lembra que eu falei que não é qualquer divisão que é aceita. Qual era a regrinha? Divisão tem que ser exata ao mesmo tempo. Pra não Exatamente. dividir, né? Isso. Então, ó, divisão exata. Antes de chegar no MDC, vamos relembrar aqui, ó. Se eu peço D6, eu estou buscando o quê? Os divisores de 6. Divisores de 6. Começa por onde? Aí Começa- por 1 Por um. e termina com 6. Exatamente. Então, ó, no caso do 6, a gente vai ser, ó, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Aí a gente chegou na conclusão de que começa sempre por 1 e termina sempre Foi ele mesmo. em ele mesmo. Aí, Marlene, entra aquela perspectiva. No MMC é infinito, por isso que a gente busca o mínimo múltiplo comum, porque eu sei que ele se repete mais. Aqui no MDC, eu vou buscar o contrário, eu vou buscar o maior divisor comum. Comum. Exatamente, que a gente chama de MDC.
Então, E aqui a aí, gente vai o buscar o maior MDC. divisor comum de os dois aí, de 6 e 12 é 6. É Que 6. tem comum, igual, nos dois. Exato, exato. Só que aí pensa comigo assim, ó. Na hora da prova, se você pegar valores muito grandes, e de fato você pega 48, 72, você não vai ficar fazendo isso aqui na mão, não. Então, como que você encontra o máximo divisor comum? Dividindo por 2, né? Nesse caso, Dalila, você começa dividindo por 2. Deixa eu só terminar de ler a mensagem. Claro, Magno, com certeza. Ó, máximo divisor comum. Você vai colocar, Dalila, 6 e 12 ao mesmo tempo, como se você fosse fazer o MMC, né? É. Só que entra aquela diferença, porque no MMC você chega até o 1. Aí lembra que Elaine falou assim, ah, você tem que fazer uma divisão que seja exata, só que qual é a regra? Ao Mesmo tempo. mesmo tempo. Então, no caso, o 6 e o 12 dividem ao mesmo tempo por 2. Aí você vai dar 3, É 6. 4. Ou 6. Ficar 6, perdão. Calma, calma. Só para ver se Elvis estava prestando atenção. 6. Por Aí, 3. 1 e 2. Para aqui ou não? Para. É, Para. é divisor, Exata. é divisor. aí para. Aqui para. Porque eu tenho um divisor, máximo divisor comum. Isso. Então, lembra disso. Ó, quando não divide mais, você chega ao fim. Aí sim, Elvis, ó, o MDC é a multiplicação dos dois primos que você usou. Só que não significa falar que ele é a resposta. Aí entra o que você comentou. A resposta pode ser isso ou isso aqui. Só que aí a gente. Questão, né? De acordo com o que a questão pediu. Exatamente. Só E que assim, outra, completando. Ou pode ser os dois, hein? ou pode ser os dois, no sentido de ser uma. Agora aqui, Elvis, o que a gente precisa relembrar? Como que eu vou saber que é uma questão de MDC? Porque o que a Ponto gente. de partida, quando tiver. Quando tiver o quê? Divisor, quando geralmente elas falam o nome divisor, Mesma quantidade de elementos. tá cortando um Não. negócio, acho que a internet caiu. Ué, tá cortando a minha? Sim, ou é a minha? Eu acho que é a Diana lá na roça dele, viu? Porque ele tá cortando. Não, aí. É o custo de criar gado, é esse, né? Ah, eu vou ter que reiniciar isso aqui. É sério isso, velho? Oi, Ian, quando tu Parece falou aqui em relação quando vai saber, mas lá, segundo a questão, eles vão falar MDC ou MMC, não é isso? Não, não fala. Às vezes fala, Não. Marlene, no Se a sentido de. questão vir Tem como um. ponto de partida também, aí você usa o MMC. Você vai lembrar, E aí porque a gente já vai ver, problema também, então, não. segundo a questão, a gente vai saber qual dos dois vai usar. Vou reiniciar meu computador, né? Tá travando, não tá? É tá, bom. tá Tá, cortando bem. tá. Mas aí eu acho que a chamada não vai cair, não. Tem como eu sair. Pera aí. Tá vendo? Fica aí, não sai não. Tá vendo? Da cidade do interior para criar gado, tá nisso. Deixa de inveja, rapaz. É o que, Dali? Tu tá doido pra ir criar gato com céu também. Fiquei dando de doido. Não, aí é coisa de Ian e Paula. Paula tá aqui? Ela chega mais tarde na aula de Ian. Ô, colegas, boa noite a todos. Só uma pergunta. Ontem, no domingo,
todos vocês tiveram facilidade de acessar o cartão de confirmação, porque no meu caso eu só vim conseguir hoje à tarde. Assim, com o meu CPF eu só tive a possibilidade de fazer a checagem hoje à tarde, ontem. Ontem, Definitivamente nos 3 turnos eu não consegui. ontem, naquele momento que eu postei no grupo, eu entrei e consegui ver normal. O meu também foi de boa, de primeira. Botei o CPF e veio de primeira. O Ô, meu não Mari, consegui, não. não. Quem acessou para mim foi uma amiga minha. Tava dando erro, tanto pelo meu notebook, tanto pelo meu celular. Eu não olhei ainda não, vou olhar hoje. e eu olhei hoje também, no final da tarde, tudo normal. O meu também eu olhei hoje, não olhei ontem, não. Magno, Mas Magno você e já Marlene é de conseguiu, Magno? Conquista, né? Você já conseguiu? Eu sou de Conquista. E você? Desculpa, consegui sim, querido. Eu vou fazer no IFBA aqui na cidade, né, lá na Vila Serrana. É um pouco distante da minha casa, mas eu gostei do endereço. É Tá fácil, travando? é muito bom para chegar no Ícaro. Oi, Ian, vai. Tá travando minha Normal, voz Ian. ainda? Eles fizeram, geralmente faz o oposto, joga quem tá Marlene, perto da travando, Marlene? Tá Ué, Tá travando, não, não. Ian. mas Tá bom, não vamos lá. ia sair, era hoje? Tá Eles bom. disponibilizaram ontem? É melhor, né? Mais adiantar para a ansiedade das pessoas diminuir. Bora, Eu volta vou na olhar aula. o meu hoje. Volta a aula, gente. Deixa eu compartilhar, peraí. É, que o tempinho é pouquinho demais. Aí, foi. Não, a gente passa um pouquinho, Marlene. Nestante Aí, ando então. a Deus. Ó, beleza, estão escutando? Então vamos lá. Depois a câmera tá escura, deixa escura mesmo. Aí o que João tinha comentado, ó? Que a ideia, Elvis, de você perceber que é uma questão de MDC, é que ele vai falar um negócio chamado problema de divisão. Lembra que a gente fez questões que ele fala assim, ó, da Lilian, que você tem uma turma e que você vai dividir essa turma em equipes. Dividir. Só que essa divisão, ela tem uma regra. Qual é a regra? Maior tamanho Tem possível. que ser exato, não tem que ser iguais. Ó, mesma Mesma quantidade quantidade. de elementos, porque lembra quando vocês fizeram aquelas questões, ele falava assim que cada equipe tinha que ter a mesma quantidade de elementos. E qual é a outra regrinha, João, que você falou? Maior tamanho possível. Maior possível. Exatamente. Pode observar que todas as questões que a gente fez era sempre essa mesma estrutura aqui. E aí lembra que a resposta pode ser um dos 3. Tranquilo até aqui. Vocês estão conseguindo relembrar o que eu estou falando? De boa. Beleza. Elvis, qual foi o segundo conteúdo que a gente citou? Ah, Ian, não vou lembrar a ordem, não. Alguém lembra? Qual foi a ordem? Então, o segundo não foi esse? O O primeiro terceiro, o terceiro. Ah, o terceiro, entendi. Vai. Porcentagem? Antes de porcentagem. Regra de Foi 3. fração, Ian. Foi fração. fração. Que tem que fazer MMC ou MMC? Também, mas Também, não é sempre, tem a regra. Exatamente. Estou lembrando. Ó, toda fração, isso aqui a gente comentou em aula, da Lilian, toda fração é sempre uma representação de divisão. Só que assim, é uma divisão que ela é mais contextualizada, no sentido de você ter aquela quantidade de partes e de você ter aquela quantidade total. Só que o número que fica em cima é chamado de quê? Numerador, Numerador. embaixo denominador. Rapaz, Marlene tá on fire, viu? Ah, graças a Deus. Meus professores fundamentais, médios, eu só tenho só a agradecer ao Senhor. Pensa aí, era igual você, era fera em matemática ele. Senhor, não, moço. Um menino novo desse. Então eu falei igual você. Vou. Mas eu falei senhor com ele? Eu falei igual você. Ó, operações. Vai. Soma e subtração. Pode ser feita de qualquer maneira? Pode. Pode sim. Pode.
Não, a parte de cima, né? Tem que ter a base, a mesma base, não é não, Ian? Ó, olha o que eu coloquei aí. O que tá de diferente aí, além da parte de cima? O denominador. O denominador. Lembra que a gente anotou assim, falou, ó, tem que ter cuidado, porque soma e subtração de frações, você tem que olhar, Elvis, isso aqui, ó. Quando você tem denominador diferente, automaticamente, Marlene, você faz, ó, É. o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. É. O que eu faço aqui agora? 6 divide por Divide 2 e pelo multiplica. numerador e multiplica pelo denominador. Oh, Exato. não, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Exatamente. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vai ficar, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. O sinal do meio, Elvis, você sempre vai manter, tá? Sendo soma ou subtração, tanto faz. Você vai fazer, Marlene, a mesma coisa para a segunda fração, ó. Dá 2. Divide pela de baixo e multiplica pela de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. 8. 11 sobre 6. E se for subtração, a mesma coisa, tá? Não tem problema não. Agora, e se você pega isso aqui, ó, ó, Elaine. Aí conserva a mesma Conserva a base. base e soma. Conserva Exato. o denominador Conserva o denominador e soma o numerador. e soma o numerador. Só que isso só vai acontecer, Iracema, porque o seu denominador, que é a parte de baixo, é a mesma. Então, você soma o que está em cima. Agora, numa situação dessa, Elvis, a resposta vai estar dessa maneira? Nesse caso, 14 sobre 7? Não, vai ter simplificado. Vai ter que simplificar. Se você simplificar aqui, você vai dividir por 7. Mas dá 2, eu sei que dá 2. Mas lembra que o simplificar é você dividir ao mesmo tempo a parte de cima e a parte de baixo. Então, 14 dividido por 7, 2. 7 dividido por 7, 1. E a gente sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Todo número dividido por ele mesmo. Esse tipo de fração é chamada de fração aparente? É. Porque aparentemente você tem fração. E aparentemente você reescreve ele de diversas formas. Aqui seria a equivalente dele. Mas o aparente é porque aparentemente ele não tem fração, mas a gente sabe que tem fração nele. Muito bom, João, muito bom. Agora sim, ó, João. Esse povo aí da turma de Kelly aí não pode usar todo o conhecimento nessa prova, não. E nessa parte aí diminuiu o nível, pô. Agora sim, ó, João, dificilmente aparece nomenclatura. Tipo assim, é porque tem a aparente, tem... Nossa, esqueci o nome das outras duas, que o denominador é menor e o outro é maior. Fala aí, Kelly. Isso eu literalmente esqueci, velho. Tem Vai, João, fração me ajuda. própria, imprópria. Própria e imprópria. Isso. Aí, como é que eu faço com um cara desse, Ian? Como é que eu vou competir com um cara desse, Ian? Me fala. Dificilmente, ô, João, vai cair questão de nomenclatura. Se tratando da IBFC, é mais sentido mesmo de operação. E contexto. Operação é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Contexto é aquele, fração de um valor. Ou ele te dá uma fração e fala o que restou. Isso acontece bastante. Ô Elvis, quanto que dá 1/2 vezes 5/3? Você multiplica cruzado, não é? É? Eu tô te perguntando, é ou não é? É, não é? Não.
Não é o cruz credo, não? É, Não. Não, Elvis, é na linha. Ó, 5 vezes 1, 3 vezes 2, 6. o multiplicar cruzado, você só vai fazer quando você tem regra de 3 diretamente proporcional, tá? Então aqui você tem 5/6. Marlene, tá faltando o que aqui? Tá faltando simplificar, né? aquela o inverso da segunda fração, como era mesmo? É a divisão. É quando você tem esse último caso aqui, ó. Você tem Isso, um que aí você pega. numerador Isso, eu que é lembrei uma. dela agora. Uhum. Você tem um numerador que é uma fração e o denominador que é outra fração. Aí o que que você vai fazer? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Exato. Aí a gente tem que lembrar que a noção de inverso é você literalmente inverter a posição das frações. Uhum. Então, o que era 3/5, Marlene, ficou Tá. 5/3. 5/3. Aí multiplica. Isso, e como é uma multiplicação, a gente faz na horizontal. Aí fica 5/6. 6. Pronto. Beleza, beleza. Aí a gente tem aquela situação que a gente viu no conteúdo de frações, que é a operação. Tá travando minha voz, não tá? Não, acho que voltou. Tá de boa ainda. Elvis, por exemplo, ó, 4/3 de R$ 120. Como que eu faço isso aqui? Ele fala que ele gastou 4/3 de 120, do valor, 4/3 da dívida, ele Multiplica pelo de pagou. baixo e divide pelo de cima? É isso? Não, Aí coloca 1 Multiplica embaixo de 120, denominador. 4 por 120 e divide por 3, né? e isso, porque o que que a gente tem que relembrar aqui, Elaine? O DI na matemática é o quê? Multiplicação. É uma multiplicação. Exatamente. Então, essa operação é simplesmente isso aqui, ó. 4/3 vezes 120, porque o dia é vezes. Aí, Elvis, você tem que lembrar, aquilo que o João falou, 120 é uma fração aparente? É, porque ele tem o 1 aqui embaixo. E aqui você multiplica e depois divide. Só que eu já percebi que tem muita gente que lembra da época da escola assim, ó. Ah, Ian, Mas eu falei isso de multiplicar e dividir, não falei, não? você inverteu. Você falou multiplicar pelo de baixo e dividir pelo de cima. Entendi. Ó, multiplica. Nesse caso, você multiplica pelo de cima direto e divide pelo de baixo. Só que assim, turma, ó, a uma altura dessa, às vezes tem algumas sacadas que podem te ajudar. Por exemplo, eu posso simplificar 120 por 3, que dá quanto? Dá 40. 40. 40, exato. Então, eu poderia fazer isso aqui direto, ó. Que dá 160. Aquela questão de simplificar na diagonal ou de cima para baixo, realmente ela vai fazer diferença aí. Conseguiram relembrar? Pode seguir. Beleza. Juliana, você vai sentir falta das mentorias, Juliana? Vai sentir falta? Ó, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui? Marlene, quarto conteúdo que a gente trabalhou, qual foi? Quarto Um conteúdo. sistema de medidas, não? Foi sistema de medida, não foi? Oi, Foi. Ian. Volta esse finalzinho, por favor. Volta, calma. Do 4 vezes 40. Porque aqui, ó, o que que eu tava falando? Dá para simplificar 120 por 3, porque como é uma multiplicação, a simplificação ela pode ser de cima para baixo ou na diagonal, tanto faz. Então, Sim. se eu opto por dividir 120 por 3, essa divisão é 40. E aí só sobra 4 vezes 40, que dá 160.
Entendi. Só que Obrigada. nada me impede de multiplicar. É 480 dividido por 3, que dá 160. Aí vai muito do conforto, entendeu? Entendi. Obrigada. Nessa hora ninguém está pensando em conforto, não. Aí, Vamos lá. Ó, Elvis, sistema de medida. A gente aprendeu a converter o que primeiro? Foi centímetros, metros. Não, Mais foi centímetro. quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza, Essa mas foi o a que eu quero... primeira. Beleza, mas o que eu quero que vocês lembrem é assim, ó. Isso que eu falei, tá tudo certo. É medida de comprimento. Pronto. Como é que é a ordem mesmo? É hectômetro, começa com hectômetro, não é, Marlene? É, hectômetro. Não, Não, quilômetro. Depois que vem o hectômetro. Segunda parte. Exatamente. É. Então vai ficar assim, ó. Quilômetro, hectômetro, vem o quê? Decâmetro, Decâmetro, metro, metro, decímetro, decímetro, e milímetro. centímetro E milímetro. e milímetro. Marlene, toda vez que a gente percorria uma 10, casa, era vezes 100, não era? é vezes 10. Ah, Não é vezes 100, não. muito bom, Marlene. É vezes 10. Vezes 10. É. Exatamente. esse menino criado por vó tá bem esperto. E oposto também. Muito bom. Exatamente. Tanto na ida quanto na vinda. A direita A gente... e a esquerda. Isso. Peraí que trava. Aí, voltou. Ando uma casa, multiplico por 10. Isso. E se voltar, divide por 10. Só que lembra que eu falei assim, ó. Não precisa se preocupar em dividir ou multiplicar. Basta pegar o quê? Só falei. pegar Deslocar a vírgula, né? onde está no final de uma frase. Exatamente. Exatamente. Se eu pego... Isso aqui foi até uma questão. Lembra lá do menino que tinha que converter de quilômetro para decímetro? Aí eu falava sempre assim, ó... Você vai olhar aonde você tá e aonde você vai. Então, aonde eu tô, quilômetro. Para onde eu vou, decímetro. Aí eu falava, olha aonde eu tô, para onde eu vou e conta quantas casas, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, Marlene, só basta pegar a vírgula e contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ponto. E aí você chegaria na resposta. Outra coisa, quando eu vou deslocando a vírgula, Juliana, e aí eu percebo que não tem mais número, eu preencho com o quê? Zero. Com zeros, exatamente. Se eu tô lá 12,3, aí eu pego a vírgula aqui e venho fazer nisso aqui, Elaine. Tô percorrendo, tô fazendo alguma conversão. E aí eu vejo que não tem nada. Eu jogo a vírgula no final e acrescento zero. Pronto. Isso aí a gente viu. Ser um zero à esquerda. Um zero à esquerda, que isso não vale nada. Igual Elvis. Mentira, Elvis. Tamo junto. Elvis, qual foi depois? Desculpa. Depois de comprimento, a gente converteu o quê? Nós fomos para grama. Então, grama é referência de peso. É, isso. Que é referência como massa. Qual que era a ordem? Era quilograma, hectograma, dectagrama, grama. Depois decigrama, centigrama e mg, grama. Beleza. Segue a mesma coisa do que o comprimento ou é diferente? A mesma coisa. A mesma coisa. Da Lembra que direita a cada casa você divide por 10 e multiplica por 10. Da esquerda para a direita multiplica
e da direita para a esquerda, Divide. divide. O que a gente viu mais, Marlene? Vai, Marlene, vai, Marlene. Depois disso aí, a gente trabalhou algumas questões com ela, né? Fez os exercícios. Também, mas aí a gente É viu a um de negócio chamado... litro. Isso, Ah, tá. conversão de A capacidade. outra medida, sim, foi a grandeza da superfície da área, né? Também, então, ó, quilolitro, hectolitro, DAM, decalitro, litro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Muda alguma coisa? É a mesma Não, coisa. é a mesma coisa. uhum. Dalila, a gente viu o que mais? Observa o tanto de coisa que a gente já viu, velho. Tempo. Tempo. Como é que converte tempo? Divide por Em 60? minutos, 60 minutos, divide por 60. Ó, depende, Elvis. Tipo assim, o dividir de onde você tá. É, De hora para minuto é o quê? Vezes 60, E de minuto para segundo, vezes 60. mais vezes 60. E de segundo para minuto, Dividido por É 60. volta dividindo. e volta dividindo. Perfeito. Qual foi o outro que a gente viu? Oi, desse assunto, isso foi isso, não? Não teve área, não? Falaram, não? Teve a área. Teve. Que a gente conta. Quer ver como é que vocês lembram? Que a gente contava a quantidade de. Tem Teve a grandeza de superfície, né? Que o título é superfície, área. Isso. quilômetro quadrado, Depois vem HM, depois vem DAM, teve geometria plana, não, né? depois Não. vem o Ah, metro, essa parte eu não vi, não, Ian. depois vem o DAM, que a gente DM, falou, A DM, DAM eu lembrei agora. que a gente contou, teve, Dalila. Quer ver? Que a gente falou assim, ó, você vai contar a quantidade de deslocamentos e multiplicar por 2. E se for, teve sim. E se for volume, que é 3, a gente conta a quantidade de deslocamentos e multiplica por 3. E esse silêncio assustador. DM, para terminar, né? Falta terminar aí o restantinho. Ó, dm quadrado. Depois CM, depois MM. Calma aí que esse meu trem tá lerdo aqui, Marlene. Aí. Ó, cm quadrado e milímetro quadrado. Aí a gente falou assim, ó, era vezes 100, porque você tem agora ao quadrado, 2 zeros. Ô, eu tô precisando formatar meu computador, não tá aguentando não, moço. Oi, E Ana. Esse Oi. povo, saiu um negócio lá, esse povo de exatas tá liberado de fazer a prova. Não precisa fazer a prova domingo, não. Tá vendo aí, João e Kelly? João e Kelly. Eu queria falar diretamente para eles. Ó, o Elvis, depois de sistema de medida, a gente viu o quê? Razão. Elvis está perdido. Razão. Dalília, razão é o mesmo que o quê? Divisão. Divisão. Só que essa divisão, João, ela funciona como comparação. Lembra que eu falei isso? A gente chamava de numerador por outro nome. A gente chamava de quê? É antecedente, não? E consequente. Isso! Exatamente. Teve juros também, não foi, Ana? Não, mas Teve. antes já tem a proporção e a regra de 3. Depois aí é proporção e regra de 3. Porque é razão, proporção e regra de 3. Isso. Ó, a gente viu razão, antecedente sobre consequente. Aí lembra, quer ver como é que vocês lembram isso aqui? Que eu usei a idade de minha noiva. Quantos anos eu falei que ela tem?
40 40, anos. 40 Quarentona. não, Quarentona. foi 40 Ô, e gente, tanto. manda esse homem me respeitar. Quarentona. Uai, ela tá falando, eu marquei o exame dela de mamografia esses dias, só pode a partir Vou dos marcar o 40. seu de próstata, meu amor. Beleza. E aqui, ó, 20 anos. Aí lembra que quem tá na leitura. Oi, Ian, Oi. já tá diminuindo. Naquela dia tu colocou 28. Quem tem. Ela? Ah, só tá colocou diminuindo, só 20. tá Ô, diminuindo ali. ele tem 32 e fica escondendo o jogo. Criança é Mentira, engraçadinha. que mentira. Ó, aí lembra que eu Tá falei certo. assim, ó. Ô, Elvis, a razão entre a idade de Paula e Ian, aí é só você olhar na questão, ele vai falar. Aquilo que vier antes tá em cima e aquilo que vier depois tá embaixo. Então basta você observar a leitura, tá? Ela que vai definir realmente a razão de um para o outro. Aí depois que a gente viu razão, a gente trabalhou o quê, Marlene? Nós trabalhamos com proporção. Isso, É um dos assuntos melhores, né? Assim, eu acho, assim, eu razão, acho. regra Aí do você vai lembrar assim, ó, toda Qual o nome proporção. daquele lá que multiplica pelos de baixo, depois pega e sobe a multiplicação na horizontal? Esqueci o nome. Não é processo e produto composta, não? É essa daí. É. Porque aqui, ó, Elvis, quando você vai para a regra de 3, porque toda proporção, ela gera uma regra de 3. Aí você vai lembrar assim, ó, existem regras de 3 simples e existe regra de 3 o quê? composto. Composta. Como que eu vou diferenciar cada uma? Na regra de 3 simples, eu só tenho duas Grandeza. grandezas. Marlene, você tá arrasando, mulher. Eu preciso arrasar, né? Ian? Rapaz. A prova já é domingo, né? Vai, ó, mais. Todos Bora aí, sequestrar o caderno de todos aí tá Marlene. arrasando, né? Ian? Todos. Não, mas o que eu fico feliz é você participando e eu vendo sua evolução. Que bom, velho. Fico feliz. Bora sequestrar o caderno de Marlene. Ah, tá. E Vai, Elvis, vai. Mais de duas grandezas. Quando você tem essas grandezas, Elaine, é tipo assim, dinheiro, quantidade de, tipo assim, dinheiro, tempo, funcionário, produto, peça. É sempre duas coisas. Pedreiro, casa. Sempre duas coisas. Só que quando você analisa as duas coisas, elas têm um negócio chamado relação. Relação entre grandezas. Ela pode ser o quê? Começa com D e uma outra com I. Diretamente proporcional e Isso. inversamente proporcional. Exatamente. Quando você monta a regra de 3, você tem que lembrar, antes de realizar a multiplicação, que você tem que fazer assim, ó. Ou ela é diretamente proporcional, ou ela é inversamente proporcional. Elaine, quando que ela é diretamente? Quando as duas vão para o mesmo sentido. Isso. Se uma aumenta e a outra outra aumenta, também. é diretamente. Se A gente uma vê diminui e a outra também, diretamente. Aí, Elvis, você tem a inversamente. Na inversamente, é o contrário. Se uma aumenta, a outra tende a diminuir. Se uma diminui, a outra tende a aumentar. Aí vai uma pergunta aqui para Elvis. Ô Elvis, na inversamente, a gente tem que fazer a multiplicação na horizontal, não é? Não, em forma de X. Deixa eu te falar aqui. Ó, pra você ver, você viu que desde o início eu tava fazendo perguntas erradas para você falar que tava certo. Agora, Inclusive, igual a poxa agora, velho. Ai, agora eu falei o certo, porque você tava eu vou pensando. errar naquela prova e vou jogar na tua cara, bicho. Porque aí você ia falar o errado, entendeu? Não, tava certo, é na horizontal mesmo. Você vai lembrar, ó, inversamente, você não multiplica cruzado. A gente viu assim, mas não foi pouco assunto que a gente viu, não.
Véi, foi muita coisa, pô. Eu tô olhando aqui agora, revendo, porque eu tava revendo todos os dias as coisas, mas agora no final que a gente. Caramba, é grande. Muita coisa, pô. Né, eu sei disso, vocês viram pouca coisa, não. Ó, e diretamente é cruzado. Lembra sempre disso daí. Como que a gente resolve regra de 3 composta? A gente falou de um macetezinho, qual que foi? É só inverter o produto, localizar e inverter. Mas você fala inverter o sentido da multiplicação, né? Que a gente fez um... Ou sei... Calma, deixa eu entender, porque eu já vi 2 formas de resolver, Dalina. Tem gente que inverte o você vai produto e multiplica tudo. Você vai identificar o produto, Isso. Aí aí a gente você vai resolvia assim, ó. multiplicar e depois você divide, né? Isso. Ó, a gente chegou num macete que era aquela questão do processo E produto. e produto. Aí produto é sempre o resultado final de alguma coisa. E aí vai ser panfleto, vai ser um muro que ele construiu, é tudo que ele te entrega. E aí você vai montar as colunas. Mas a sacada é você fazer isso aqui, ó. Montou a coluna? Montou. Vem multiplicando o processo. E antes de chegar no produto, você inverte. Aí você coloca igual. Ah, doido, foi mesmo, o Magno. Veio muita coisa, velho. E vocês estão indo muito bem. Multiplica no processo, chega lá em cima, inverte o produto. E resolve. Aí isso daqui você não precisa se perguntar se é diretamente ou inversamente. Perfeito. Qual foi o outro conteúdo que a gente viu? Que vocês têm que falar assim, porcentagem. Da Lilian, porcentagem pode ser dividido em quais palavras? Não vou escrever. Por 100. Por 100. Por divisão, 100, centagem. Lembra que a gente escreveu assim, ó, toda questão de porcentagem, ela sempre vai ser expressa por esse símbolo, que é a forma percentual. Beleza. X% é a mesma coisa que X partes de 100, tá? É sempre uma divisão por 100. E aí eu posso colocar aqui, da Lilian, o resultado como um número decimal, tá? A gente, rapidamente, eu vou botar só 3 linhas de tabela aqui. Eu vou colocar, ó, porcentagem, fração, e eu vou botar decimal, porque aí eu quero que vocês lembrem uma coisa. 12%. Qual é a fração dele? 12%. 12%. 12%. Qual é o decimal de 12%? 2. Para deslocar a vírgula, né? Uma casa? 2 casas. 2, 0,12. Isso. Aí lembra que a gente anotou assim, ó, se você quiser ir de porcentagem para decimal, você desloca a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. A vírgula está aqui. Você viu que ela andou 2 casas, porque a gente tem, Elaine, 2 zeros. E se eu chego aqui para Elvis e escrevo assim, ó, 0,53. Isso aqui é o que em porcentagem? 3%. 53%. Que é a mesma coisa que 53 sobre 100. Isso é só as manipulações dos valores, até porque lá naquela questão de juros, você pode trabalhar na fração e no decimal, né? É algo que realmente precisa É lembrar. uma questão que eu interpretei e transformei em porcentagem. Foi a primeira vez que eu consegui. E eu acertei. Fico feliz. Tá arrasando aí, ó. Valbert vai ter orgulho da nora dele, velho. Eu tô achando que eu vou sair arrasada de lá, viu? Toda Lilian. Vai não? Pensa positivo. Vai sair arrasado, né? Você vai sair contente. Ó, calcular. Amém, Marlene. Deus te ouça. Agora sim, Andalina, independente de resultado, continue estudando, tá? Não fala assim, acompanhar a gente, continua estudando, pô. É a sacada, para você passar. Exatamente. Semana que vem vai ter que começar a estudar outro assunto, hein?
Você vai fazer o da PF administrativo? Mas eu tenho que estar bem extremo mesmo no negócio. Que é uma vez na vida. Ai, ó, pera aí que a gente conversa rapidão. Ó, depois que a gente montou aquela tabela, a gente falou assim, ó, Ju, como é que você calcula a porcentagem de alguma coisa? Eu falei de várias formas. Uma delas, a gente resolveu várias questões utilizando a própria regra de 3. Que não tem erro, Marlene, de você chegar na prova lá e colocar uma regra de 3. Aí, essa regra de 3 sua, ela tem que ter esse formato, ó. Ela tem que ter uma coluna com o valor e a outra coluna com a porcentagem. Aí lembra que existe um valor de referência, que normalmente é o total. E o total é sempre 100%. E aí você vai ter um X que vale isso, você vai ter um X que vale tanto. É o que a gente tanto. vai procurar, né? A gente bota debaixo do 100, o X que a gente não vai Calma, ou o X pode estar aqui. Tanto faz. Ele pode te dar um valor e pedir a porcentagem, ou ele pode te dar a porcentagem e pedir o valor. Isso aí você não precisa criar como regra, não. O que você vai criar como regra é a sua regra de 3 para porcentagem, ela é sempre diretamente proporcional. É sempre cruzada. Exato. Elvis, qual foi a outra forma que a gente viu regra de porcentagem? Isso, Elvis, exatamente. Você vai pegar aqui, ó, da Lilian, por exemplo. Eu não falei nada. Eu sei. Por exemplo, ó, 200,0 é a mesma coisa. A outra forma que a gente falou foi aquele descobrir 10%, descobrir 1%. Quanto que é 10% de 200? 0,20? Não, 20. Você só desloca, Elvis, uma vez a vírgula. Só de você deslocar uma vez a vírgula, o resultado já é 10%. Ô Ju, e se fosse 1%? Aí aqui você pode, lembra assim, ó, por que eu estou fazendo 10? Porque se você pedisse 30, era só você multiplicar por 3. Se pedir 40, por 4, por 5, por 6 e assim sucessivamente. Se você tem aqui, ó, Elvis, 200,0 e eu estou pedindo 1%, quanto que é 1%? 2? 2, porque 1% você desloca 2 casas. Então, ó, 2 é 1%. E aí, se fosse 2, 4, 3%, 6, vai multiplicando e acha o valor que você quiser. Beleza. Dica, ó. Se a questão da Lilian, ela fala sobre aumento, como é que você faria? Se eu falasse assim, ó, você tem um salário de R$100 e aumentou 20%. Você faria como? Multiplicar R$100 vezes 20. E depois você soma com o que você tinha antes. Isso. Beleza. Divide, né? Isso. E se for um desconto? Você encontra o valor e faz o quê? Subtração do valor total. Subtrai. Exatamente. Agora, o que eu quero que vocês cheguem é nisso daqui, ó. Se eu falo que um produto teve um aumento de 20, lembra disso. E Marlene, ele teve um outro aumento de 30. Eu posso falar que aumentou 50? Não, você vai primeiro achar o de 20, deixa lá no cantinho, depois acha o de 30. Oi, Ana. Oi. É assim, né? Oi, é isso aí mesmo. Oi, Elvis. Mas no caso, você pega o resultado do aumento de 20 para fazer o de 30, né? Exato, vai fazer passo a passo. Faz o de 20, soma, depois você faz o de 30. Isso aqui, dentro da matemática, é chamado de aumento e desconto sucessivo, tá? Muita gente vai somar, e aí não soma, faz passo a passo. É a cara da IBFC fazer esse tipo de questão. Oi, Elvis, pode falar. Estruturas lógicas cai? Não, cai pro de Caraíbas. Mas para isso. É porque eu estou pesquisando no Google que tem aqueles parâmetros, não sei se você já viu,
pela Peraí, mas banca. você tá falando de qual e da Avalia? Não, é uma coisa bem genérica que Da eles IB... postam. Aí você pega em BFC, o que mais cai de raciocínio lógico. Eles têm uma Não, porcentagemzinha. tá. Aí eu Tipo gosto assim, de, porque eu seguindo aquilo ali, eu sei que eu tenho uma base boa de pegar umas questões legais. Você já fez esse teste, não já? já. É porque, tipo assim, ó, realmente a IBFC, ela trabalha muito com estruturas lógicas, tabela verdade, etc. Mas, graças a Deus, sim, eu acho fácil. Mas, eu sei que vocês têm dificuldade. Não caiu, mas na IBFC cobra demais mesmo. Vera Fischer, lembra? IWO, negação. Cai demais isso aí. Qual que foi o próximo conteúdo, Marlene? João, Kelly. Próximo já foi. Foi juros. Chegando no final, né? Juros. Eu só gravei a fórmula até agora. Qual foi a fórmula da Lilian? J-City J-City. e M igual C mais os juros, né? Que é o capital mais os juros, que é o montante. Isso. Aí eu vou Mas te eu fui resolver perguntar. as questões, não foi, não. Já Ó, tem agiota aí, já, viu, já? Contratado. você tem que mandar essas questões pra gente, Dali, porque, tipo assim, normalmente as questões de juros, não é normalmente, eles podem trazer assim, ó, dois momentos. Ele fala que no primeiro momento ele quitou uma dívida que durou 2 meses a uma taxa de tanto. Se ele tivesse quitado a mesma dívida num período de 6 meses, qual que seria a taxa? É tipo, ele divide a questão em momentos. Não é que é a mesma fórmula para a questão toda, é a mesma fórmula em vários momentos da questão. Acontece demais isso aí, viu? Eu montei, eu só não consegui resolver. Eu pedi aí tá, ajuda ao nosso amigo Elvis aí, mas ele me ignorou. Eita, Se direto do nada, se viu? fosse céu, ele na hora ele ia lá. Oxe, com certeza. Eu te pegar até um avião. Da Lilia. Rapidão, ó, lembra aqui, ó. Essa letra aí, ela significa o quê? Aí Hã? é a porcentagem. Isso, Não. isso. É a taxa percentual. Isso. Olha, Ah, eu devia reservar o silêncio, mas eu sei que eu vou atrapalhar, mas deixa pra lá, vai. Continua a aula. vai, deixa eu voltar aqui, porque meu computador tá lento, velho. Tá lento. Vende Aí. um gado aí e compra um melhor, né? Vai, taxa percentual. Ô, Dalília, o T significa o quê? Tempo. Tempo. Taxa e tempo tem que estar o quê? Qual é a regrinha aqui, turma? Multiplicando, né? Também, mas quando eu falo assim, ela tem que estar o quê? Na mesma. Medida? Isso. Proporção. Eu gosto de colocar assim, ó, Ju, na mesma unidade. Unidade? Isso, mesma unidade temporal. Como eu falo unidade temporal, é porque a taxa percentual ela vai ser assim, ó, é 10% ao mês. Aí o tempo tem que estar em meses. Ah, é 1% ao ano. Aí você vai ajustar na mesma unidade de tempo. Vai acontecer isso aí. Dalilian, o C significa o quê? Capital. Capital. Lembrando que a taxa percentual, ela sempre vai estar dividida por 100, porque ela é uma porcentagem, tá? Se tratando da IBFC, normalmente essa fórmula vai resolver a questão. Mas se ele pedir o montante, você soma isso com isso. Esse É tanto o de que assunto acaba, eu fiquei com medo agora. é o que acaba encontrando. Essa semana eu disponibilizo as questões de função, gravo amanhã, eu vou estar aqui na roça, um calor doido. E aí, porque assim, é o que eu falo, tem assuntos que eu acho que são mais prioridades em relação do que outros, É porque, tipo, sabe? função, eles vão lá debater uma questão.
Exato. Se você pesquisar, por E eu- exemplo, no que concursos, a quantidade de questões de função é muito pouca comparada a uma de Aí é porcentagem melhor você focar no que de você regra de é bom para 3 você e fazer essa depois diferença melhorar. ali, Exatamente. para não errar, não perder questão boba do que focar em. Exato. É isso. Mas eu vou disponibilizar. E aí, quem quiser assistir, depois já tiver. Mas meu conselho, se você não tá manjando um desses conteúdos, você volta e vai. Entendeu? E show de bola. Cadê Magno? Ô, Magno, você tá aí, Magno? Oi, professor, estou sim, acompanhando essa aula com bastante atenção. Não sou tão participativo quanto os colegas, mas acompanho com atenção. O que você pode falar? Você disse que queria falar alguma Sim, eu coisa, vou ser né? breve, querido, que eu sei que as horas já estão assim, já são 9h14, né? Mas assim, eu queria só pontuar, eu quero enfatizar que eu gostei muito das aulas de todos os professores, e eu quero só pontuar que você me falou, né, que nós, uma vez inscritos nesse pacote, a gente vai de outubro desse ano a outubro do ano que vem, então eu seguirei estudando, sobretudo as aulas de língua portuguesa, que para mim é muito importante, e Paula ensina com brilhantismo, e também as suas aulas de matemática e raciocínio lógico, que para mim são muito importantes. Aí eu só estou enfatizando, porque mesmo que acabe o grupo, eu não sei se vai continuar, os dois grupos que você mantém, fazendo todo o trabalho de divulgação, mas eu preciso continuar estudando, inclusive com as aulas gravadas. Eu quero pontuar isso, eu gostei muito, me arrependo, inclusive, de ter entrado um pouquinho mais tarde, né, porque eu fiquei em dúvida. Essas primeiras aulas que você ministrou, as do início, eu perdi, porque eu entrei depois, mas eu seguirei assistindo, porque assim, eu só tenho tempo para assistir essas lives no horário do almoço e à noite. É uma realidade diferente da maioria dos meus colegas, mas é por isso mesmo que eu valorizo tanto. Tá bom? Obrigado por tudo. Magno, muito obrigado por você ter comentado isso, tá? Eu falo sempre assim, ó. Só registrando um ponto em relação ao curso que você falou. Vai ficar, realmente, vocês têm 1 ano de acesso. Então, assim, tudo que a gente gravou vai continuar, o material vai continuar. Ian, e o grupo do WhatsApp vai continuar. Ian, e se eu estiver fazendo alguma questão durante esse 1 ano, a gente não tem mentoria, posso mandar lá? Deve mandar lá, tá? Então, eu sempre falo, Magno, toda aula, nunca fique viúva de concurso. Você viu que você, não só você, como todo mundo, voltou a estudar, já estava estudando, viu a evolução que teve, viu que se continuar estudando você melhora. Então, assim, gente, de verdade, a gente vive num país de merda, onde o dólar vai bater R$ 7 em pouco tempo, não duvido nada, onde você vai no atacadão, no açaí, tá tudo caro, não tem condições, não tem condições você pensar em viver a vida inteira trabalhando numa empresa privada se não for você o dono. Esse é o país que a gente vive. Essa é a realidade. É usar isso como motivação para você passar, sabe? Pô, tem gente que fala assim, eu não tenho motivação. Abre sua conta, espera chegar boleto no final do mês, se não vê a motivação aparecendo aí não, você fica aí. Mas assim, ó... Eu mesmo evoluí muito. Demais, exatamente. Eu também evolui muito na matemática. Exatamente. Eu também, viu, Ian? Difícil pra Também. Quando chegar os boletos, manda para Paula, Portugal e Ian. Manda sim. Vai nessa. Então, assim, gente, de verdade, eu fico feliz. A gente fez uma mentoria muito boa. Muito boa. Elvis já participou de outras que tiveram problemas. Também. Elaine também, exato. Eu Então, concordo assim, com você. Vocês deram 10-0 na outra. Foi bom. Então, tipo assim, quer queira que não, a gente Eu já acaba tô esperando a comparando, né? próxima. Uhul! A gente acaba comparando, né? Boa, então, foi boa. bom. Foi muito bom a nossa Eu também mentoria. estou aguardando as Então, assim, próximas. vocês podem contar com a gente. E realmente, vocês veem, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, a minha amizade com o Elvis, mas Elvis é velho demais, moço, já acompanhando a gente, então a gente acaba virando amigo todo. Nossa amizade começou há 1 ano. E, pô, velho.
Foi, então assim, todo mundo acaba virando muito próximo um do outro, véio. sabe? Então, vocês podem contar comigo, de verdade mesmo, tá? Não tô falando da boca pra fora, não. Porque vocês tiveram, é realmente assim, e isso que eu priorizo, eu não tô sendo clichê, de verdade. Porque vida sabe o que eu tô falando, quando abre meu Instagram, vê o tanto de mensagem que pede para tirar dúvida, não sei o quê, e aquela coisa. E hoje minha preocupação são vocês. Eu realmente, eu falo, não respondo, deixo de lado, e aí eu me organizo em função de vocês, porque vocês Muito tiveram, legal, assim, o prazer, eu não tenho a palavra certa, mas assim, de confiar naquilo que a gente está fazendo, entendeu? Como o nosso primeiro trabalho. Isso para mim, pô, sem condições, pô. Então eu vou. Olha, Paula, céu que é lá no Gente, o pessoal falava muito bem de você. Era iam pra cá, iam pra lá. Tu estudou o que lá, Dalília? Curiosidade. Céu Oi? também fala muito bem dele. Sai fora. Oi, Ian, pois é. Aí eu fui pro gente. Eu fiz um preparatório do Começou, correio. Elvis, começou, Elvis. Quando eu cheguei lá, Ian não estava. Já era outro professor. Verdade. Que aí, Não, o uma- professor lá também é bem gente fina, assim, mas é porque o Ian, talvez a paciência dele ensinar Eu ali, tô como ligado, se ele ligado. estivesse Concordo, ensinando a verdade. criança, assim, Paula sabe? falou que não é tão Diferente. paciente assim, não, viu? Isso é Ian, mentira. deixa eu te falar aqui, Ian, você pode falar um pouquinho, assim, poucas palavras, assim, a probabilidade, assim, de questões que você acha, assim, que vai cair, a probabilidade, assim, regra de 3, vai ter, né, assim, MDC, MDC, não é isso? Com sua experiência. Ó, Hum? tá perguntando pra Iana, é isso? Ian, a probabilidade, Ian. É porque são 10 questões, Marlene. Aí, tipo assim, se ele quisesse colocar uma questão de cada, ele poderia, sabe? Se você pensar dessa forma. Mas, assim, existem conteúdos que caem mais do que outros na IBFC, por exemplo, porcentagem, dito e certo, em mais de uma questão, fração em mais de uma questão. E normalmente fração na IBFC Mas é fração de contexto. Você tem que seguir a lógica também, é o seguinte, sendo a questão boa ou fácil ou difícil, ela tem o mesmo valor. Então, você exato. tem que ter na lógica, o que eu sou bom, eu vou focar no que eu garanto, no café com leite. E depois, se eu puder fazer uma gordurinha em outra coisa, eu vou. Exato. Uma outra coisa que eu acho que vocês têm que ter em mente é assim, ó. Nem sempre quem passa é quem sabe mais. Eu tô falando porque é verdade. Você tem que ter a melhor estratégia de Conta a tua estudo. estratégia do concurso do Estado. Ian. É inteligência Não, ó, emocional, né, Ian? No Conta a tua momento, estratégia do inteligência concurso do emocional Estado. de cada um. Conta aí a estratégia do concurso do Estado. O que acontece? É porque, tipo assim, Elvis, Ixi, tá embaçado minha câmera. Vida tá me ouvindo aí, não tá? Até às vezes eu converso com ela, ela morre de raiva quando eu falo isso. É porque, tipo assim, a minha trajetória no concurso do Estado, ela foi um pouco atípica. Porque, assim, Elvis, teve muita gente que estudou para o concurso do Estado fazendo literalmente cursinho para o concurso do Estado, porque tinham disciplinas de pedagogia, aquela coisa toda. Eu sempre tive uma base, é por isso que eu falo que às vezes eu não vou servir de base para responder isso. Eu sempre tive uma base muito boa. Não, fecha essas portas. Ixi. Eu sempre tive uma base muito boa de matemática e física. Quando teve o concurso do Estado, eu sempre estudei assim, ó. Isso é a minha vida inteira. Sabe quando você estuda como criança, que você vê algo novo e nunca esquece? O estudar para mim sempre foi isso. Então, quando eu tive a prova do concurso, eu uma base muito boa de física e matemática. Só que aí eu fui fazer a prova. Eu me inscrevi e falava, quer saber, eu vou fazer essa prova. E a prova era toda de matemática e física. Só que é como se eu tivesse bem assim, eu estudei a minha vida inteira para aquela prova, mas eu não estudei para a prova, eu sempre estudei para a vida. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? E aí, quando tinha a questão de conhecimentos de pedagogia, sempre cai muito a filosofia, a pedagogia de Paulo Freire. E aí eu falei, eu vou dar uma estudada nisso aqui, mas não vou focar não. E eu fui só sabendo que eu tinha mesmo, que era matemática e física, e pedagogia era uma merda. Mas eu fui com essa estratégia, porque era aquilo que eu sabia.
Entendeu? Agora, quando eu li uma questão e eu falava, eu não sei isso, eu não perdia tempo. Eu pulava. Na hora que vocês pegarem uma questão lá de matemática e você vê, Amanda, eu não sei isso, não perde tempo. É pular. Se você sabe, faz. Não sabe, pula. Pula, faz. Pula, pula, faz. Aí depois você volta tentando fazer. Entendeu? E vai ganhar, vai ganhando tempo. Vai ganhando tempo, vai ganhando tempo, vai ganhando tempo. Galília Ó, dá uma teve- raiva quando ele fala isso, que eu falo, mas rapaz, a gente estuda, estuda, e o menino vai lá e passa. Mas eu... O seu primeiro concurso foi, Ian? Você passou? Não. Eu já passei em outro. Se você pesquisar depois, você vai ver que eu passei no concurso de bombeiro militar de Minas Gerais. E aí eu optei por não... Eu fui até uma certa fase e eu não continuei porque teve um problema familiar. Sonho E aí de eu optei Paula, por não continuar. sonho de Paula, casar com um bombeiro, realidade. O fazendeiro. Tava Que demais, né, fazendeiro. Paula?